Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário. Hoje eu estou recebendo aqui a artista plástica... Ih, caramba! Vamos lá. Ele nem perguntou, né? Fala, artista plástica, comunicadora. Nunca aconteceu isso, né? Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário. Hoje eu estou aqui com a artista plástica Vânia Rosa. Olá, tudo bem com vocês? Oi, povo de Deus, gente linda. É um prazer estar te recebendo aqui. E assim, a gente vai falar sobre um assunto aqui que eu acho muito interessante, que é com relação a dicas de viagens. Eu queria que você falasse um pouco como é que começou tudo isso. Vamos falar sobre tudo um pouquinho. Tudo começou exatamente dentro da pandemia, onde na correria do dia a dia, nosso tempo vai sendo tomado por mil afazeres, né? Sejam as coisas importantes ou sejam aquelas nem tão importantes assim, como compras, buscar criança na escola, levar para explicadores. A gente vai sendo engolido, né, por tantas coisas do dia a dia. E eu moro num lugar onde eu posso ver a Pedra da Gávea. Então, durante o tempo de reclusão, eu olhava todos os dias para ela e lembrei de quantas vezes eu me propus a subir a Pedra da Gávea e não consegui por mil motivos. Porque no final de semana acabava ficando cansada da correria do dia a dia e não me propunha para fazer realmente essa atividade. Subi pouquíssimas vezes, mas eu fiquei me sentindo tão tolhida por não me dar a oportunidade de realmente buscar as coisas boas do Rio de Janeiro, que eu acabei me especializando nisso, que a primeira oportunidade que eu tive foi uma troca de mindset, de realmente, como nós estávamos com poder aquisitivo muito limitado, fazer os pontos turísticos gratuitos das trilhas do Rio de Janeiro me proporcionou realmente um prazer enorme, que acabou realmente se tornando crescente no Rio de Janeiro. Em vários outros lugares as pessoas começaram a explorar essa forma de turismo local, ecológico e gratuito, com os seus familiares, com os seus filhos, o que fez com que pessoas que estavam entrando em depressão porque tinham falido seus negócios na época, porque estavam realmente entristecidos com um estado extremo de estresse em todos os sentidos, porque famílias deixaram de pagar escolas, pagar contas básicas de luz, e tudo isso era uma opressão psicológica, espiritual, de todos os sentidos. E foi justamente um amigo evangélico falando comigo no meio da noite, começou a conversar comigo, e ele abriu uma página incrível e começou a me dar realmente muito incentivo para que eu acabasse mergulhando ainda mais em toda essa vontade de fazer esse turismo local ecológico e, mais do que isso, influenciar pessoas a entrarem dentro disso tudo. E aí acontecia de vez em quando que na página do Instagram lá, sim, algumas pessoas entravam para me perguntar como você faz, como você chega, e você tem grupos, você tem indicações, e na verdade, o que acontecia era que essas pessoas estavam com uma baixa autoestima muito grande, principalmente pessoas do sexo masculino, que normalmente são os provedores familiares. Sim, eles não sabiam o que fazer com as suas famílias, com os seus filhos. Então, descobrir os parques da cidade, descobrir as trilhas da cidade. São trilhas fáceis que dá para fazer, sim, com crianças pequenas. As crianças de 5 anos, às vezes, ficam mais limitadas, mas a partir dos 7, que já andam um pouco, tem a trilha do Morro da Urca, que é lindíssima, é fácil, dura 30 minutos, é super bonita, e você pode subir por ela e descer pelo bondinho, pagar só para descer pelo bondinho, mas como você pode descer pela trilha que você subiu. Esse é só um dos exemplos, né? E isso realmente me trazia muito prazer, me deixava com uma satisfação muito grande de poder estar dando dicas tão interessantes, de poder influenciar as pessoas a encontrarem um caminho de uma nova forma de viajar.
praticamente, né? Porque quando Sim. você faz uma trilha é muito legal, quando você consegue se locomover para um lugar que é novo para você, é como se fosse, né, uma troca mental de visualizar a cidade de um ponto diferente que você nunca viu. Sim. E quando você desce, você tem realmente a sensação de que, tipo, me aventurei, fiz alguma coisa diferente com a minha família, ou sozinho, ou só com amigos. Fiz uma atividade física interessante, né? Você acaba mexendo com os hormônios da felicidade, né? A É verdade. adrenalina, ocitocina, a energia boa. É um alto astral. A gente costuma dizer que é uma vibe muito legal. Pô, legal. Mas assim, o que eu achei muito interessante no seu trabalho com relação a essas dicas de viagem são as dicas para as de baixo custo, né? Para as pessoas Exatamente. de baixo custo. Vamos supor que hoje eu quisesse. Eu tenho só R$ 50 no bolso e eu queria sair com a minha esposa para comer alguma coisa, um lugar interessante. O que você me indicaria? Ai, gente, nem. Lugar pelo Recreio, Barra. Na verdade, eu nem estava pensando agora nesse momento entre Barra e Recreio. Eu pensei num lugar que tem uma vista incrível, que é o Forte de Copacabana. Toda terça-feira é Sim, gratuito e nos finais de semana é pago, mas você pode tomar um café da manhã simples, só um cafezinho, né? Vai custar em torno de, sei lá, R$ 20 um cafezinho com pãozinho, mas você pode comprar um café completo. Para duas pessoas está saindo a R$ 98, sim. porque é 45 por pessoa, mais ou menos, Aham, né, a preços atuais, não é? aham. Mas você pode comprar um único café completo e pedir só um cafezinho separado, você vai pagar em torno de R$ 50, R$ 55, Sim. e vai ter um como eu vou dizer, um banquete de rei, porque só aquele visual de sentar na mureta do Forte de Copacabana, ser bem servido, porque são geleias maravilhosas, torrada Petrópolis, o suco Sim. natural, várias geleinhas, vários tipos de pãezinhos, como eu disse. Não, é uma coisa para se fazer e para se guardar no coração, porque quem vai tem vontade de voltar sempre, porque é muito bonito. Pô, é muito interessante, né, cara? E assim, eu acho isso bem interessante porque e detalhe, durante a pandemia, onde a grande maioria das pessoas precisava às vezes viver momentos desse, né, e não tinha poder aquisitivo, né, para isso, né? Então eu acredito que foi muito importante para pessoas que não têm um grande poder aquisitivo, que possa estar em lugares que sejam mais caros, né, lugares mais em conta, mais Dá para interessante para você. elas. Dá para ter realmente prazeres incríveis na cidade. Nós temos uma gama enorme de parques, Sim. de museus gratuitos. Alguns deles que são pagos têm os seus dias gratuitos também, Uhum. mas eu posso dar uma lista deles do que você pode fazer. Nem todos Sim. eles são tão perto, você precisa se locomover, mas tem o Oito Futuro do Flamengo, que tem uma visita interativa de forma que você pode interagir com a tecnologia digital, é uma Sim. projeção fantástica, Aham. as crianças ficam enlouquecidas. Ali do lado você tem o Palácio do Catete, que também é gratuito e é lindo, mas mais do que isso, ele é historicamente rico. Além dele ter um jardim amplo, que tem brinquedo para quem vai com família, com as crianças, nós temos a visita de dentro do local com arquitetura, com obras de arte, e só esse passeio já toma praticamente uma metade do dia, né? Sim. E ali dentro também tem um café. Então tem ali dentro do jardim, você pode sentar, se deliciar ali tomando um cafezinho. E um café não é uma coisa tão cara, né? Dá para fazer uma boa programação com Ah, com criança, você se certeza. locomover. Com Ali ao certeza. redor tem muita coisa interessante, né? Eu sou suspeita, porque ali no Catete você agora tem o The Maze, que tá custando R$ 10, se eu não me engano, que é um local que um cara que é artista plástico, inspirado lá na Espanha, né, Sim. que ele fez uma arquitetura
bem diferenciada, onde todas as paredes são de ladrilhos picotados, de restos de ladrilho de onde ele conseguiu. E ele fez o local num ponto onde você pode subir e também ter uma visão privilegiada do Rio de Janeiro dentro daquela região ali. É super interessante. Você pode pagar, você pode ir a pé, né, mas tem um transporte que é feito ali na região que te deixa exatamente na porta. É muito legal. Legal, legal. Eu queria mudar só um pouquinho de assunto, né? Eu acho que é importante falar sobre isso, né? Você está agora com esse projeto muito bem sucedido, né? De dicas de viagem, de lazer. E queria fazer uma pergunta: como Deus entrou na sua vida? Deus sempre esteve na minha vida de uma maneira diferente ao longo da minha existência. Eu fui encontrando um caminho de maior intimidade. Sim, Então, quando eu era criança, dentro da minha família, eu realmente tinha uma tribulação muito grande. Então, minha mãe era afastada, meu pai era ateu e eu percebia que faltava uma presença maior de paz ali. E aí eu busquei me batizar. Eu tinha 8 anos de idade, pedi para uma vizinha me levar na época. Era a igreja católica e eu estudei 1 ano para me batizar porque eu já havia passado da idade. Mas foi uma maneira, foi um caminho, foi uma evolução. E ao longo disso tudo, a minha conversão veio de uma maneira muito forte. Estava passando por um momento de muita dificuldade, era um momento de dor muito grande. Eu digo que a minha conversão veio pela dor, entre aspas, né? Porque eu comecei a conversar com Deus sobre indagando todo o caminho que eu havia feito. Falei, Senhor, o Senhor sempre me pediu para fazer alguma coisa. E eu sempre ia lá, orar por uma pessoa, orar por uma família, orar por uma criança. E naquele momento que eu estava passando de um casamento que tinha dado errado, com uma criança pequena, me sentindo sozinha na época, eu, eu realmente coloquei Deus de uma forma que eu fiz prova dele. Porque eu já conhecia a palavra, mesmo não sendo evangélica. Então eu usei a palavra. Falei com ele com a palavra e acionei a mão de Deus. Eu movi a mão de Deus com a forma que eu falei, porque foi a ousadia. Deus gosta disso, né? Ele fala para a gente, lembrai-vos a mim das promessas que tenho para vós. Às vezes a gente sabe, fala, não preciso pedir, Deus sabe o que eu peço. Não, o que Deus me der tá bom, tá tudo certo. Não é bem assim. Deus quer que você fale com Ele o tempo todo e lembre a Ele as promessas que Ele tem para você. Não porque Ele esqueceu, mas porque Ele quer intimidade. Ele quer que você converse com Ele. Nesse momento, Deus se apresentou de uma maneira diferente. Quando o Espírito Santo falou comigo, foi um momento que eu tinha tido um diálogo com Deus às 3 horas da manhã. Entre eu e ele, absolutamente ninguém sabia a respeito daquilo que eu havia falado. Quando o Espírito Santo utilizou a palavra, a conversa, o diálogo que eu tive com Deus, foi uma maneira que moveu tudo que eu havia entendido e me impactou de uma forma de que eu jamais me imagino fora desse caminho. Quando você conhece a voz de Deus, quando você encontra intimidade com Deus, não gosto de usar muito essa palavra, mas é viciante. Você não sabe mais viver sem isso. Você precisa mais disso, e mais e mais. Há momentos, sim, que nós estamos mais aquecidos, a nossa fé está mais ativa, né? Há momentos que a gente se desanima com coisas que acontecem, né? Porque nós vivemos num mundo natural, né? Viver o invisível de Deus através da fé, às vezes nem sempre como é que eu vou dizer? É pertinente, porque nós somos combatidos dentro da fé o tempo todo. O meio natural, ele quer te espremer. Né? Ele quer, né? Você tem uma palavra de Deus, mas alguém vem, o meio de fora, ele acaba te corrompendo. Né? É importante você saber guardar o seu coração, porque Deus fala, né? De todas as coisas guardai primeiro o vosso coração, que é onde entra a palavra dele. E aí você impede que ele entre se você realmente endurece o seu coração com alguma palavra do mundo, alguma coisa, algum acontecimento. Então, as pessoas são impactadas de 1000 formas. Na pandemia foram as perdas, né, de parentes, perdas de pessoas queridas, né, perdas do seu emprego. As pessoas realmente foram provadas na sua fé, de que caminho elas deviam encontrar. E aí você tem que estar afiado com Deus, afinado com a palavra dele, para quando alguém chegar perto de você, você ser realmente aquilo que ele te chamou para ser sal na terra, você ser luz,
você conseguir iluminar, exalar não aquilo que você é, porque Deus brilha através de você, da sua boca, da sua voz, do seu entendimento. O Espírito Santo, ele só utiliza você, porque Jesus falava que maior é aquele que serve. Então ele já sabia que o garçom que vem com aquela bandeja enorme, ele está segurando numa festa enorme onde todo mundo está se divertindo, ou seja, lá o garçom tem a bandeja na mão. Então Deus fala, o maior é o que serve, porque quando você serve com a palavra, você reforça a sua fé, você aumenta também a sua forma de enxergar Deus, porque quando ele age na vida das pessoas, de forma que você teve um pouco de responsabilidade de ter se deixado utilizar para abençoar, você é triplamente abençoado. Senhor, o Senhor é muito fiel. Sim. É fiel para fazer coisas que a gente não entende. Às vezes uma palavra para uma pessoa demora, né? Às vezes uma oração, uma coisa que uma pessoa realmente está passando de dificuldade, às vezes ela precisa de um tempo, às vezes Deus demora um tempo, fica calado. E a gente que tem intimidade com Deus aprende a entender que quando Deus está calado, Ele está agindo no silêncio para que o inimigo não ouça, e Ele vai trabalhando de forma que não tenha impedimentos, interferências do meio externo. Então, às vezes ele permanece em silêncio para alguma pessoa que está com uma petição, que está ali orando, pedindo, jejuando, e a pessoa não entende, se desespera, chora, não é? Não consegue segurar a dor, porque Deus parece não responder. Para algumas pessoas Deus responde e age em 6 meses. As coisas de Deus não são iguais para todas as pessoas. Cada um tem um caminho de intimidade, de realização perante o Senhor, das coisas que Ele tem para nós é muito grande, é muito mais além daquilo que podemos pedir ou pensar, Ele tem para nós. E todos os males cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto de repetir bem a palavra que está na Bíblia e digo sempre, a Bíblia é como se fosse um código civil para o advogado. E a Bíblia é o nosso código civil perante o meio espiritual. Quando alguém falar alguma coisa para você e você tem conhecimento que liberta, aqui, ó, Deus falou isso para mim. Aqui, ó, não é isso que está escrito. E aí você combate tudo que vem para te derrubar, para te entristecer, para te abater, né? E muitas das vezes é utilizado dentro da tua própria residência, são parentes, são pessoas próximas, acontecimentos que te impedem de se realizar naquele momento, e tudo isso vai acontecendo para te lapidar, vai te lapidando, vai te trazendo uma forma de combater tudo isso, vai te fortalecendo. A luta fortalece, né? O soldado vai para a guerra, mas antes, né, ele passou pelo treinamento. Esse é o nosso treinamento. Sim. Porque você só pode ajudar quando você realmente já entendeu. Ninguém pode dar a mão a uma pessoa que está dentro do poço. Se você não está forte, você vai para dentro, junto. Você tem que estar fortalecido para poder entregar a sua mão e resgatar aquela pessoa. Porque não é você, na verdade, né? Eu digo nós porque nós estamos nos deixando usar. Mas quando nós colocamos a mão para tirar uma pessoa de uma dificuldade, nós estamos nos envolvendo também com tudo aquilo que a pessoa está vivendo. É como se você estivesse colocando a mão dentro de um formigueiro. A formiga vai subir no seu braço também. Né? Você está resgatando, você está puxando, você está usando a palavra, está se fortalecendo e Deus está agindo através de você. E tudo isso acaba encontrando o caminho exato para aquela pessoa depois seguir com a sua fé e entender o que Deus tem na vida de cada um de nós, que é diferente, não é? Amém. Isso Amém. amém. E é uma experiência muito interessante, essas experiências que a gente vive com Deus. E eu creio também que essa oportunidade que surgiu aí na pandemia para você, com relação a essas dicas de viagem, foi providência de Deus, né? Para que sendo importante não só para você, mas para as pessoas que te acompanham também, né? Sim. E assim, estou extremamente satisfeito por te agradecendo, né, por você estar aqui, Eu que muito agradeço feliz, a tá? oportunidade. E assim, depois eu vou conversar melhor com você com essas dicas aí, porque assim, eu moro muitos anos no Rio de Janeiro, mas não aproveito muito do que o Rio de Janeiro tem a oferecer, né? Eu sou muito eu fui muito criado no subúrbio. Então, sou muito ligado, muito que tem no subúrbio, Mas que tem olha, muito na Zona Oeste. vou te Assim, dizer que a Zona Oeste é rica em mil eu coisas moro que na você Zona nem deva Oeste, saber. fui criado na zona
no subúrbio, né? Madureira, muito tempo no Meia também, mas eu gosto muito de que Madureira oferece, né? E hoje eu moro ali em Cosmos, perto de Então, Campo na Grande. parte de Tem Campo Grande, o Rio da Não, ali Prata. tem bastante coisa, mas Meu assim. Deus. A gente vai conversar depois melhor Tá sobre isso bom. aí, porque esse assunto é muito interessante. Mas eu queria que você falasse, para a gente estar encerrando, falasse para mim sobre o site. Você falou que vai criar um canal do YouTube. Como é que vai ser isso? Ah, o canal do YouTube já foi criado, tá bom? Ah, já foi? Já Então, sim. então já vou colocar Nós aí na vamos. descrição, né, do vídeo. Exatamente. No Instagram é Vânia Rosa Oficial e lá tem algumas dicas de passeios, de Sim, sim. brincadeiras. Uma das coisas que eu fiz há pouco tempo foi o passeio pela Baía do Guanabara, que eu super indico. Os passeios custam em torno de R$ 60 durante a semana de escuna, mas também tem alguns passeios de veleiro que custam em torno de R$ 250 a R$ 270. 3 horas de passeio, aí você tem um pequeno buffet com prosecco, bebidas e frutas, Sim. comes e bebes, você pode assistir o pôr do sol vendo o Rio de Janeiro do lado de fora, né? Quer dizer, você está dentro da Baía de Guanabara olhando para o Rio de Janeiro, aí tem Praia da Urca, né? O Museu Fiscal, até uma ida a Paraty também, a Sim. Paraty não, perdão, a desculpa, a Não, tem ilha. Ilha Grande. Não, não, a ilha. Falei Paraty, agora que eu me confundi. Ilha- Paquetá, saiu. Paquetá. Paquetá, sim. A ilha de Paquetá. Ilha de Paquetá. É um passeio que você paga a barca super em conta, Sim, né? Você sim. pega lá no centro do Rio, Isso, na Praça Praça Maior, 15. Praça 15. Isso. E você pode passar um dia inteiro lá, é uma delícia também, eu super indico, viu? Um lugar também que eu gosto também é Ilha Grande. Ilha Grande é um lugar A muito Ilha Grande é interessante também, né? fantástico. Você está falando com uma pessoa que ama. Onde você falar, eu vou dizer para você mil coisas deliciosas que Tá você bom, deve assim, fazer. muito obrigado por você ter vindo ao meu podcast e assim, e eu vou aproveitar também que a gente está aqui falando sobre isso, vou pegar algumas dicas contigo, vou colocar na descrição do vídeo pra gente, pro pessoal que estiver acompanhando esse episódio também Tá bom. tá vendo também, tá? Tá Muito ótimo. obrigado por você ter vindo no podcast, Muito agradeço de obrigada, eu que coração, agradeço tá? Deus te extremamente, abençoe agradecida grandemente. mesmo pelo convite, Amém. pela honra de estar aqui com você, viu? Obrigado. Um cantor, apresentador, agora com esse podcast sensacional, né? Amém. Sucesso, só sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Esse aqui foi mais um episódio do Papo Comene Podcast. Já te convidar mais uma vez para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Deus te abençoe.